A paz do Senhor Jesus. Quero desde já te agradecer por você ter entrado nesse vídeo, por você ter clicado e te pedir desde já a sua colaboração com o nosso canal, que você não somente assista, mas se inscreva, dê o seu like, nos ajude a crescer, semeando a semente do Evangelho. Irmãos, hoje eu quero deixar um vídeo para dar continuidade a uma playlist que a gente começou sobre Jesus em toda a Bíblia. No outro vídeo eu disse como que Jesus ele está representado em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu disse que eu iria colocar vídeos curtos depois mostrando aonde isso está e por que Cristo ele está sendo mostrado em determinado livro daquela determinada forma. É importante entendermos que Jesus ele é o centro da Bíblia, né? Jesus ele não está presente somente no Novo Testamento, mas Jesus também está presente no Antigo Testamento. De que forma? Por meio de símbolos, de tipologias, de teofonias, profecias. Então Jesus ele é mostrado em toda a Bíblia, tá bom? Eu disse que em Gênesis Jesus é o descendente da mulher. Outra coisa muito importante é entendermos que eu separei um símbolo, um personagem, uma determinada forma que Jesus é mostrado em cada livro. Em Gênesis, por exemplo, eu poderia pegar diversos modelos, diversas coisas para mostrar que Jesus está ali presente. Só que eu escolhi o que eu vi e achei mais forte assim. Então, o descendente da mulher. Isso está em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Qual o cenário? Deus ele cria todas as coisas, capítulo 1 e 2, ele cria o homem, ele insere o homem no jardim, na costela do homem, ele cria a mulher, perdão. E Deus ele dá uma ordem muito específica para o homem, no capítulo 2, versículo 17. Ele diz, de qualquer árvore do jardim tu poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa tu não comerás. Ele diz assim, o dia que tu comer certamente morrerás, versículo 17. E no capítulo 3 a gente vê, no cenário entra a serpente, o mais astuto dos animais. Satanás ele entra usando desse meio e convence Eva a tomar do fruto e a comer. Eva então dá a Adão, Adão come, e a Bíblia diz que no momento que Adão come, os olhos dos dois se abriram. É interessante isso. Deus ele fala com Adão, ele não fala com Eva. Adão é o responsável, Adão é o cabeça. Então quando Eva come, não acontece nada. Mas quando ela dá a Adão e ele come, os olhos dos dois se abrem. Outra coisa muito interessante, no versículo 12 do capítulo 3, Deus desce no jardim. A Bíblia diz que Adão e Eva, tendo o conhecimento do bem e do mal, ou seja, tendo o pecado agora em carne, eles entendem que estão nus, pegam folhas de figueira e se cobrem. E se escondem de Deus. Deus então chama Adão, quando ele vê que Adão está coberto, ele pergunta a Adão, o que tu fizeste? Tu comeste da árvore que eu falei para não comer? E aí Adão ele vai falar, foi a mulher que tu me deste. Adão ele está culpando a mulher e Adão está responsabilizando a Deus. E aí Deus chega para a mulher, para Eva, e pergunta, o que você fez? E ela diz, foi a serpente que me enganou. Então eu quero separar duas coisas interessantes. Primeiro, eles se cobrem com folha de figueira. O homem ele tenta buscar meios de cobrir o seu próprio pecado. Mas não há outro jeito a não ser no sangue de Cristo. Deus ele vai matar um animal e com a pele daquele animal ele vai cobri-los.
Aquilo ali já simboliza também Cristo, tá? O primeiro sacrifício feito foi no Éden. Ali ele cobriu o homem, que estava coberto com folhas de figueira, mostrando que todo o esforço do homem para cobrir o seu próprio pecado é em vão. E segunda lição aqui é que o homem, desde o pecado original, que é o pecado do Éden, ele tenta buscar meios, buscar subterfúgios, ele tenta culpar coisas ou culpar pessoas pelo seu pecado. Quando nós não reconhecemos, como o apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou, Paulo diz, dos pecadores eu sou o principal. Quando nós não reconhecemos isso, a gente tenta culpar. Tem gente usando a própria Bíblia para justificar pecado. Não, eu adultero porque esse é um espinho na carne. Gente, pelo amor de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tá bom? Então vamos parar de dar desculpa para o pecado. Tá? A Bíblia diz que todo homem peca, mas a prática contínua de pecado, viver debaixo do pecado, a iniquidade, é triste. Quer ver por quê? A partir do momento que o homem desobedece e come do fruto, ele passa a viver agora de maneira pecaminosa, ele vira pecador. E Paulo diz que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. O pecado, ele atinge a todos. Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. E as pessoas usam isso para dizer que a mãe de Davi era uma concubina, era uma prostituta. Não, Davi está dizendo que ele já nasceu debaixo do pecado. E aí Paulo diz, todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Isaías diz, os vossos pecados trazem inimizade entre vós e Deus. Então, quando o homem peca, ele não é afastado apenas do jardim. Ele é afastado da presença de Deus. O pecado, ele trouxe marcas sombrias para a humanidade. A raça humana está decaída por causa do pecado. A natureza, você vê que o pecado teve consequências até na natureza. Quer ver? Consequências do pecado. Deus vira para a mulher e diz, eu multiplicaria a tua dor. Ele vira para o homem e diz, sobre o teu suor comerás o teu pão. E na natureza ele diz, entre abrolhos e espinhos comerás. Aqui eu já posso pegar essas três coisas e dizer para você, Cristo está presente em tudo isso. Cristo, ele viveu tudo isso. Sobre o teu suor comerás o teu pão. Cristo suou sangue. Multiplicarei a tua dor. Cristo levou sobre si a nossa dor. Entre abrolhos e espinhos comerás. Cristo teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E o pior das consequências do pecado, a semelhança, a imagem de Deus no homem ficou danificada. O homem agora é um ser caído. Só que eu louvo a Deus, porque Deus já tinha um plano para salvar o homem. Qual é a pior consequência do pecado? A morte. Quando o homem peca, ele morre, e a pior morte é espiritual. Mas o homem também passa a morrer fisicamente. Então, ele vira para a serpente e diz, eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Deus está dizendo para a serpente, assim como tu usou a mulher para a queda da raça humana, da humanidade, eu vou usar esse ser gracioso, eu vou usar também a mulher para trazer o Redentor. Ele está falando de Jesus. Jesus nasceria de um ventre materno, de uma virgem. E aí ele diz, tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirás a cabeça. Cristo teve o calcanhar ferido na cruz. Isaías 53, verso 5. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Então na cruz, ele tem um calcanhar ferido. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno.
Colossenses capítulo 2, versículo 14. Cristo cancelou toda escrita de dívida que havia sobre nós, cravando-as na cruz do Calvário. Ele pisou na cabeça da serpente. Essa mensagem de Gênesis 3,15 é tão forte que ela é chamada de proto-evangelho. O primeiro evangelho, a primeira boas novas. A primeira menção do evangelho de Cristo é Deus que fala no jardim do Éden. Ele veio, ele nasceu de uma virgem, ele viveu, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. E o que ele traz de volta? Ele resgata o homem para perto de Deus. Ele traz de novo a paz que o homem perdeu com Deus na queda. Ele aproxima o homem para a presença de Deus. Romanos capítulo 8, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pecado não tem mais o poder de nos escravizar a partir do momento em que nós estamos debaixo da graça de Cristo. Reconheça Jesus como teu Salvador. Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode vencer o pecado, a não ser pelo sangue daquele que pisou na cabeça da serpente. Eu quero deixar aqui Apocalipse 1, 17, 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Ele venceu, ele pisou na cabeça da serpente. Ele reina, ele vive para todo sempre. Jesus venceu e nós podemos vencer. O que Adão perdeu no Éden, nós conquistamos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, esse é Jesus no livro de Gênesis. Um abraço, fique na paz e Deus te abençoe hoje e sempre.